Estamos começando o 23º episódio do Conexão Dani. Você que já assistiu aí os outros programas, é um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, está chegando agora, você, por favor, vai lá, porque tem várias histórias muito interessantes sobre conexões, sobre empreendedorismo, sobre o mundo dos negócios, que vai ajudar você a empreender melhor, com mais eficácia e também se divertir, porque tem histórias muito interessantes. Como essa que a gente vai contar aqui hoje. Hoje eu estou aqui com o empresário Armindo Pestana, que empreende há 28 anos. Digníssimo meu padrinho e tio. Olá. Já viu que esse programa vai ter conexão familiar e vai ser bem intenso. Vocês acham que é fácil entrevistar quem é da família? Não é não, é igual médico. E também tenho outro membro dessa família maravilhosa, Leonardo Pestana, advogado, que está empreendendo há 4 meses, né, Léo? 4 meses, começando agora. 4 meses, Leonardo Pestana está empreendendo. E Leonardo é neto de Armindo. Perfeito. Então, estamos na mesma família, uma família aí que tem gerações de empreendedores. E a gente vai contar um pouquinho sobre isso para vocês. 3 gerações presentes aqui, né? 3 gerações Um que presentes. começa, um que já está há um tempo, e qual é o seu caso, e outro já está há bastante tempo, qual é o meu, que é o meu caso. É verdade, nossa, que legal. Dizem que a gente, quando é comunicador, quando a gente grava programa, faz palestra, fala sempre, a gente não tem friozinho na barriga, mas a gente tem. Todo início de programa tem um friozinho na barriga. E quando tem alguém que tem um envolvimento, além do envolvimento profissional, o friozinho é duplicado, sabia? Tá tendo friozinho aí na barriga, Léo? Friozinho na barriga, friozinho com ar-condicionado também. E você, Armindo? Também, o friozinho da barriga de estar com vocês dois aqui. É como eu disse aqui, 2 gerações abaixo da minha, mas que será sensacional estar aqui participando com você. Desde já, te agradeço, Dani, o convite. Aí eu que agradeço. A gente já esteve junto aí no Poder da Comunicação, foi Isso. ótimo, né? Perfeito. E agora no Conexão Dani. Conexão Dani existe para contar histórias de pessoas que eu conectei e fizeram negócio juntas, ou pessoas que também me conectaram e fizemos negócio juntos. E assim começou a nossa conexão. Como eu já disse, o Armindo é meu tio e o Leozinho é neto dele. Quando o Léo ia passar fins de semana na casa do avô, eu encontrava com meu tio, Armindo, e o Leozinho estava junto. Então é óbvio, ele é meu primo, nós temos a conexão de primo, de 2º grau, né? Porque ele é filho do meu primo, mas nós nos encontrávamos e essa conexão foi maior nesse momento através de você. E por isso nós trouxemos aí esses 2 empresários, 2 empreendedores, para falar um pouquinho do mundo dos negócios. Vou começar fazendo a honra pela hierarquia. Vamos falar então com quem manda na mesa. Armindo Pestana, você empreende há 28 anos. Isso, Dani. Você é professor, advogado também. Não advoga, mas é advogado, né? E começou a empreender há 28 anos atrás. O que te fez ser um empreendedor, querer empreender, querer ser um empresário nesse país? Em verdade, quando eu comecei a empreender, Dani, e antes de continuar, queria agradecer mais uma vez, parabenizar você pelo seu programa, você que é uma excelente comunicadora, a gente sabe, acompanha você nos seus podcasts, também cumprimentar o meu neto, doutor Leonardo Pestana, que está começando a carreira de advogado agora. Muito boa sorte a você, Léo, que você tenha muito sucesso. E, em verdade, eu comecei a trabalhar na empresa a qual eu hoje faço parte como franqueado. Não sei se eu posso mencionar Pode o nome mencionar, aqui. pode Posso mencionar. Pois Depois eu vou mandar a conta, mas pode. Não há problema. A gente manda lá para o Valdir Lima. Isso aí. Pois é. Estou no CCAA, na verdade, há 42 anos. Comecei a trabalhar em 1980, em dezembro de 80, no CCAA, no bairro da Pavuna, né, quando o Valdir Lima estava abrindo uma série de cursos CCAA, qual ele administrava no Rio de Janeiro. E um desses foi lá na Pavuna, última estação do metrô hoje, né? Na Zona Norte, no subúrbio, e comecei a trabalhar lá como diretor administrativo
também já era professor, né? Fui professor do município durante muitos anos, fui do concurso de 85, comecei a dar aula imediatamente e em 2001 eu pedi exoneração, ao final de 2001, início de 2002, pedi exoneração do município porque não dava para trabalhar assim, tanto como eu vinha trabalhando, porque a gente merece viver um pouquinho, né? Mas em 1995, Dani, a gente teve um insight, para não dizer sonho, porque às vezes as pessoas não acreditam, um insight. Me veio o nome de uma cidade que eu nem conhecia, viu, Léo? Não conhecia Queimados. Eu passava na Dutra viajando eventualmente e via lá Queimados, entrada de Queimados à direita da Dutra ali, mas nunca tinha ido a Queimados. E um domingo, falei, vou visitar Queimados, vou conhecer. E fui com um rapaz que começou como meu sócio na época. E então decidimos abrir uma franquia do CCAA em 1995. Começamos dia 1º de junho de 1995, na cidade de Queimados, e lá estamos até hoje. Achei que a primeira era quase em o mesmo Pavuna. endereço. Mas, na verdade, eu era funcionário, né, colaborador do Valdir Lima, do CCI da Pavuna. Mas em 2001, no ano de 2001, no final do ano, ele franqueou. E então eu, com mais duas pessoas, duas sócias, uma delas é a minha esposa, a senhora Delgado, que é a nossa coordenadora pedagógica até hoje do grupo que participamos. Beijinho para Del. Beijinho, Del. Então a gente aí comprou a franquia, né, o direito de uso do nome franquia do CCAA em 2001 e passamos a trabalhar justamente com uma outra pessoa que foi nossa sócia até 2011, 2012 aproximadamente, e que saiu da sociedade. E estamos até hoje trabalhando como franqueados do CCAA na Pavuna, e hoje também administramos uma unidade em Austin, que é um bairro de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Queimados, onde começamos como na primeira franquia. Então são 4 unidades hoje. Hoje em dia são 4 unidades. Já estivemos em outros bairros, mas hoje são 4 unidades que administramos com bastante trabalho, bastante dedicação, bastante amor ao que a gente faz. Mas o que te fez realmente a começar a empreender lá em Queimados? Em verdade, a gente valorizar um pouco do nosso trabalho pessoal que eu vinha realizando como colaborador do Valdir Lima no CCAA da Pavuna. Eu achava que eu tinha talento, né? E continuo achando que eu tenho talento, né? Temos que valorizar nosso talento, não é verdade, pessoal? Apesar de 65 anos, continuo tendo algum talento. E então, muito, né? Eu achava que eu tinha que explorar o meu talento a meu favor. Então, ficamos de sócio com um rapaz, que depois saiu da sociedade, eu e a Sônia Delgado, minha esposa, e fomos trabalhamos, e até hoje estamos lá. Trabalhamos 28 bastante. anos, né? E por isso, a razão de eu empreender é que valorizar o meu conhecimento e minha experiência, né, para que eu pudesse ir além do que eu estava indo no CCAA da Pavuna como administrador. Não tivesse qualquer problema lá não, pelo contrário, sempre gostei muito, até hoje estou lá, né, como diretor das unidades. Mas o motivo foi esse, valorizar o meu conhecimento e disso buscar também maiores contatos, maiores conexões, conhecer pessoas, né? Porque existe um livro de Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 1968. Eu li esse livro várias vezes e vale a pena ler. Quem não leu ainda, que leia, porque é um livro muito bom. Conectar pessoas, fazer amigos, influenciar e se deixar influenciar por elas. Então, essa foi a razão principal da nosso primeiro passo como empreendedor. E depois seguimos nessa mesma linha, trabalhando, abrindo aqui, fechando ali, e hoje estamos administrando essas 4 unidades. Parabéns, eu acho que você foi uma das primeiras referências que eu tive como empreendedor na vida. Eu não escolhi ser empreendedora, quando eu comecei a empreender, foi acontecendo. Dava aula também, né? Temos uma família de educadores. Isso. E então eu dei aula durante 7 anos, fiz faculdade de comunicação, e quando eu comecei a empreender foi muito por uma necessidade. Tenho uma marca há 27 anos, que é a Utilitar. Moro no Recreio, né? Há 43 anos. E eu percebi que no Recreio
nós não tínhamos um veículo que avisasse o que estava acontecendo no bairro. E quase não acontecia nada 27 anos atrás. E aí eu falei, poxa, se eu puder contribuir para os moradores de alguma forma, eu acho que vai ser interessante. E esse projeto começou, a Utilitar, começou há 27 anos atrás, existe até hoje de forma online, e muito com o desejo de ajudar o morador do bairro a solucionar um problema que também era meu como moradora. Exatamente. Então eu não escolhi empreender, mas aconteceu. Mas eu com certeza tenho você como referência de empreendedorismo e é a primeira referência que eu tenho familiar também, né? Não sei se antes da sua geração teve algum empreendedor na família, não me lembro de alguma história antiga. Também não. Mas Sim, você foi com certeza uma referência. E eu me lembro eu indo antes ainda da faculdade, antes de começar a empreender na faculdade, indo nos eventos da CCA e vendo você com a sua equipe, você estimulando a equipe, você fazendo eventos de confraternização com os alunos, essa coisa das conexões e do prazer no trabalho também foi algo que me inspirou e eu agradeço isso, não só inspiração como padrinho, tio, mas também como empreendedor, isso é muito legal. Vamos saber. Bom, acho que eu nunca tinha falado isso. Não, acho que não. Mas as lembranças me trazem essa história, muito legal. E vamos pro Leonardo Pestana, doutor Leonardo Pestana, né? Porque é doutor, temos que valorizar. E você, por que você começou a empreender? Me conta essa história. Foi uma surpresa, né? Um dia eu vi o Leozinho na internet empreendendo. Não posso chamar de Leozinho de jeito nenhum. Doutor Leonardo Pestana, né? Intimidade. Enfim, e aí eu vi lá o Léo, o Instagram, advogado. Eu já sabia que você tinha se formado, mas não sabia que você ia enveredar para o empreendedorismo. Então, eu quero saber, eu ainda não tinha perguntado por que você resolveu empreender. Então, em primeiro lugar, assim, nunca foi um plano também. Acho que foi algo que, enfim, alguns conceitos que eu fui entrando em contato ao longo do tempo e amadurecendo um pouco a ideia, me conhecendo cada vez mais também. Acho que o autoconhecimento dentro do empreendedorismo é uma habilidade importante. Você vai desenvolvendo cada vez mais ao longo do tempo, mas é importante para você começar, né? Saber por que você está fazendo isso. Então, assim, quando eu me formei, eu saí, fiquei um tempo no mundo dos concursos públicos ainda, estudando praticamente um ano, fiquei praticamente 2022 inteiro enrolado no concurso de delegado aqui da Polícia do Rio. Avancei algumas fases, mas parei na discursiva e aí chegou o momento de efetivamente tomar uma decisão, se eu ia seguir nesse caminho dos concursos ou se eu ia com tudo pro empreendedorismo. E assim, eu vim entrando em contato, estudando muito sobre marketing digital, sobre vendas, sobre gestão e realmente foi assim, uma paixão à primeira vista. Mas eu diria que engraçado até como o meu avô falou com relação a esse sentimento de poder mais, poder fazer mais, querer fazer mais. E eu sempre me senti dessa forma. Eu fiz estágio ao longo de praticamente toda a faculdade, passei por vários lugares, órgãos públicos, escritórios de advocacia, grandes escritórios de advocacia. E eu sempre tive esse sentimento assim de limitação, sabe? Acho que eu posso mais do que isso, posso ir além disso. E assim, existem muitas crenças limitantes, eu acho muito no direito também, muito forte, no sentido de que, não, eu tenho que trabalhar, sei lá, 10 anos em uma empresa ou em determinado lugar para poder aprender. E na verdade, no final das contas, isso muitas vezes é uma desculpa, né? Ao longo de toda a faculdade fui juntando dinheiro, me preparando para um momento que eu, enfim, tivesse que usar esse dinheiro. E foi da melhor forma, assim, a decisão foi pautada mesmo nessa vontade de fazer mais, de ter liberdade, de criar o meu negócio, né? Assim, isso aqui eu tô fazendo pra mim. Não é porque alguém mandou, porque alguém exigiu que fosse dessa forma. Eu passei por muitos lugares que eu discordava com os procedimentos internos, muita coisa que eu via ali errada, não concordava. Atuava também por partes que eu, enfim, não estava de acordo com a filosofia, grandes bancos. Hoje eu tô do outro lado, né? Hoje eu tô pelo consumidor e me sinto muito mais realizado. Então, no final das contas, foi isso. Querer fazer mais e me sentir mais alinhado com o meu propósito, com aquilo que me leva pra frente, que me faz, de fato, querer ir além, né? Motivação todo dia pra fazer o que tem que ser feito. Muito bom. Eu costumo dizer que todo negócio, ele resolve uma dor ou um desejo, né? Eu digo e todo mundo, enfim, não é nada pessoal. E eu, quando comecei a empreender, foi por uma dor, como moradora do bairro.
Você, quando começou a empreender, você pensou em alguma dor? Você passou por algum desafio como consumidor e achou que dessa forma você podia ajudar outra pessoa? Não, eu pessoalmente não passei por nenhum desafio como consumidor, mas eu tive contato com muitas pessoas que passaram por milhares de desafios como consumidores, principalmente no meu primeiro estágio, que foi na Defensoria Pública. Ali a gente atende pessoas que não têm condições de pagar os custos de um processo, de pagar os honorários de um advogado. E assim, aquela situação era inaceitável mesmo, olhar para aquilo e falar, enxergar que as empresas podiam, com um pouquinho só de boa vontade, fazer melhor, prestar um serviço melhor, para impedir que a pessoa passasse por toda aquela via crucis até chegar a uma resolução, a resolução daquele problema, mas eles não fazem simplesmente porque não fazer dá mais lucro. Enfim, capitalismo voraz, né, que a gente vive hoje. E eu percebi isso também quando eu estava do lado de lá, nos escritórios de advocacia, atuando em favor dos bancos, das instituições financeiras. E eu vi isso acontecendo também. Eu vi que todos aqueles problemas ali poderiam ter sido evitados com uma política interna um pouco mais, assim, humana, empática, né? E eu me vi hoje como advogado, com uma carteira da OAB, formado, com muita vontade de fazer melhor, vi uma oportunidade de, enfim, fazer a minha parte, né? Tentar, de alguma forma, dentro da minha realidade, mudar essa política. Combater essa política, na verdade. É muito interessante. Realmente você não teve a dor, mas se apropriou da dor do outro. Exatamente. E se apropria, né, para poder estar tocando o seu negócio e empreendendo hoje, especialmente com o direito do consumidor. Exato. Né? E você, Armindo, que conselho você daria pro Leonardo, que começou a empreender agora, e para quem está nos assistindo e que quer começar a empreender ou começou a empreender agora? Que conselho você daria para quem está começando? Falando primeiramente para o Léo, eu diria que, ouvindo, né, que ele está num excelente caminho, porque o caminho da vontade, a vontade de você fazer o correto. E isso é muito importante, como ele falou. Às vezes você, mudando a direção em 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, você consegue fazer muito melhor. E isso eu aplico no meu dia a dia no trabalho. Então eu diria a ele que fazer com amor, fazer com honestidade, fazer com ética e efetivamente ver o resultado do outro ser bom, ser positivo, isso é muito importante. E eu sempre digo às pessoas que trabalham comigo, né, no meu trabalho, façam com amor, façam com vontade, façam como se você estivesse fazendo para você mesmo. No momento que você impõe uma energia boa, positiva, para você resolver o problema do outro, né, isso já é um senhor resultado para você mesmo. Porque nós temos todos experiências, né, positivas e negativas ao longo da vida. Né? Isso aí é fatal com todos nós. Mas se você se propuser, como ele está se propondo, a fazer, enxergar a dor do outro, como você enxergou há 27 anos atrás a dor dos moradores do Recreio, né? Que hoje são outras e se acumularam. É verdade também, 27 anos, quanta coisa aconteceu, né? Há 27 anos, por exemplo, o doutor Leonardo não era nascido ainda, não é? Mas teve oportunidade. Teve oportunidade dele. Entendeu? Então, eu acho que no momento em que você faz a coisa com amor, com vontade, né? Com dedicação, com honestidade, já é um grande passo para que a coisa tenha um resultado positivo. Então eu diria que é muito importante você efetivamente sentir a dor do outro, né? To be in the other people's shoes, por exemplo, como a gente fala em inglês, né? Isso é bom porque você sentindo a dor do outro, eu sinto a dor do outro, essa dor poderia ser minha, eu tenho que resolver isso aqui, ou pelo menos tentar fazer o melhor para que o outro não sinta a dor, porque eu também não gostaria de sentir essa dor. Eu acho que esse é um caminho bem importante, um pontapé inicial bem importante para o aperfeiçoamento do todo, porque os negócios, por exemplo, o empreendimento dele, né, será diferente do meu, que trabalho numa área de cursos livres,
curso de idioma, inglês e espanhol hoje. São negócios diferentes, Sim. né? Então, resultados serão diferentes. Eventualmente, o cliente dele pode ter que esperar 6 meses para uma solução, às vezes até mais que isso. Sim. Né? Quando os nossos resultados, na verdade os nossos resultados, né, no nosso trabalho, eles acontecem semestralmente. Né? Semestralmente, os resultados acontecem, felizmente, sempre, na maioria das vezes, de uma forma positiva. Sim. Ao progresso do aluno, ao aprendizado, né? A aquisição da fluência, por exemplo, do que ele deseja. No caso dele é diferente, que às vezes demora uma causa, e a gente sabe disso. No meu também, às vezes, demora. As pessoas começam a fazer um trabalho de divulgação e não é relâmpago, né? Tem que construir lá uma autoridade, tem que dar visibilidade para a pessoa, para o negócio da pessoa, para daqui a um tempo isso trazer um resultado, né? Mas, com certeza, o seu resultado, eu acho que é colhido mais que diariamente, né? Você consegue ali ver uma evolução do aluno no dia a dia. Certamente. Isso deve ser muito gostoso, realmente. Mas então a principal dica é realmente acolher a dor do outro, como você falou, né? Eu acho que sim. E ser honesto, e ser sincero, e fazer com amor tudo. E às vezes você mostrar para o outro, por exemplo, Léo, coisas que o teu nosso cliente, tanto um quanto de outro, né? Ele não enxerga. Às vezes você tem que dizer para alguém, olha só, pensa dessa forma assim, se coloca no lugar, às vezes da gente mesmo, se coloca no lugar do outro um pouquinho para que você enxergue efetivamente aquilo que pode ser melhor. Porque às vezes você recebe pessoas, né, clientes, prospects, por exemplo, que vão lá procurar, mas nem sabem muito o que estão procurando, né? E aí, na verdade, na conversa, na informação, no esclarecimento, né, você pode mostrar à pessoa o valor que aquilo vai ter, né, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque eu falo sempre nas reuniões em que eu participo, que eu promovo. O inglês você vai falar a vida inteira, por exemplo, nunca mais vai esquecer, e em qualquer parte do mundo. Se você, né, se comunica em qualquer parte do mundo. Sim. Então é muito importante hoje. Com certeza. Eu acho que assim, o empreendedorismo, aproveitando o gancho, tá muito relacionado com o servir, né? Eu acho que é muito mais sobre o outro do que sobre você. Então, no início de tudo, independente do nicho, advocacia, educação, marketing, comunicação, seja lá o que for, você tem que pensar que problema que você quer resolver e que problema que você pode resolver também, levando em consideração todas as suas habilidades, suas experiências pessoais, profissionais e tudo isso. Então acho que é muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo. E nem sempre a gente começa, né, um negócio resolvendo um desafio, a dor ou até um desejo, né, do nosso cliente de forma intencional. E o propósito, a nossa missão de vida e o tempo vai fazendo com que a gente escolha isso, né? Eu por anos achei que o meu propósito, a minha missão era divulgar. Então eu achei isso durante 20 anos. Durante 20 anos eu achava que a minha missão era divulgar. Era divulgar o que acontecia no bairro para os moradores, era divulgar o que acontecia no comércio para os moradores, não só realizações sociais do bairro, mas também comerciais. Era ajudar as pessoas a se divulgar. E depois de 20 anos eu descobri que no fundo, o meu propósito é conectar pessoas, coisas, marcas, negócios. Vai além da divulgação. A divulgação, ela é uma parte da conexão. Perfeito. Mas eu descobri isso com 20 anos. Então a gente não sabe exatamente quando a gente abre. Não necessariamente a gente sabe quando a gente abre um negócio qual é o principal objetivo, qual é a nossa missão de fato, né? E eu vejo isso acontecer em muitos negócios. E ajuda, inclusive, as pessoas a descobrir. Será que essa é a sua missão mesmo? Será que é isso? Mas ser para ela, né? Muitas vezes você... Fazer com que ela descubra, porque, na verdade, ninguém me disse isso, eu descobri. Né? Foram anos fazendo, achando que eu estava... E isso se conecta, né? A divulgação e a conexão. Dura quando você descobre que a sua missão é uma coisa totalmente diferente daquilo que você já fez. E eu já passei por isso várias vezes com vários clientes. Eu tenho exemplos, por exemplo, desculpa, Daniela e Léo,
de pessoas que se casaram dentro do CCIA, jovens que se conheceram dentro do CCIA e hoje têm filhos, hoje estão felizes. Tem um casal que se mudou recentemente, tem 2 meses e meio, para a Holanda. A Carla, que era a nossa diretora lá no CCIA de Caxias, ela casou-se com um ex-secretário que trabalhou com ela. Entendeu? Eles se conectaram, se conheceram dentro do CCIA. CCIA casamenteira. Se conheceram. E tem muitos exemplos, né? Hoje eles estão morando na Holanda, ele foi convidado para trabalhar na Holanda, numa grande empresa, ela o acompanhou. Mas essa foi uma comunicação importante. E não foi, eu posso dar aqui vários exemplos do Jean, da Josi, por exemplo, que casaram-se dentro do CCIA, conheceram seus pares dentro do CCIA, né? A Josi é mãe, o Jean é pai e outros tantos. Isso aí nos faz muito felizes, porque você conecta as pessoas certas, que dão certo, e você passa a ser parte da vida delas. Sim. Né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Mesmo. Né? Porque, na verdade, o acaso não existe. É verdade. Ô, Léo, me diz, você que está há 4 meses empreendendo, qual é o seu maior desafio? Olha, falar um só é difícil, mas eu diria que hoje particularmente, assim, dentro da experiência nesses últimos meses, o maior desafio tem sido separar o trabalho do resto da vida. Então, saber a hora de parar, saber a hora de descansar, de tirar um tempo de lazer, porque, assim, no início, geralmente, o negócio depende todo de você, né? Hoje eu faço tudo, sou o marketing, o financeiro, o vendedor, o advogado. E tá fazendo muito bem. Ah, que bom, me agradeço. Então, assim, você faz tudo, de tudo um pouco, e tá o tempo inteiro muito ligado, consumindo também muito conteúdo sobre o que fazer, como melhorar, tá muito motivado, né? Muita energia. E muita energia também é um pouco complicado nesse início, você não sabe para onde direcionar, vai aqui, vai lá. Então, assim, isso tem sido um desafio muito grande, equilibrar as coisas, porque eu tenho tendências, assim, a ser workaholic. Então tem que controlar um pouco, sabe que não, agora é hora de descansar, agora é hora de parar. Então equilibrar as coisas nesse momento tem sido o maior desafio. Muito bom. Eu sei muito bem que é isso. Eu diria isso, porque o pai dele vai na mesma linha. O tio dele, Eric, vai na mesma linha. E eu vou na mesma linha do workaholic. Enquanto não está pronto, não quer deixar, não quer parar. E isso é muito legal, mostra responsabilidade e compromisso, mas tem que pensar também no que ele mencionou aí, saber a hora de parar, ter um pouco de lazer também, porque senão você se escraviza, né? E aí a sua vida fica só voltada para o trabalho, a vida passa e aí que experiências eu tive, né? Uhum. Que mensagem eu deixei? Só trabalhe? Não é justo, né? É verdade. Qual foi o seu maior desafio nesses 28 anos? Tem uma coisa assim que foi desafiadora durante todo esse tempo? Sim, continua sendo até hoje. Gerir pessoas é o maior desafio. Porque nós... Essa você ainda não começou. Ainda não começou, é verdade. Gerir pessoas, porque cada pessoa tem um sentimento, né? Cada pessoa enxerga você de uma forma diferente. Umas te enxergam como você efetivamente é. Outras não te enxergam como você é, né? Te interpretam errado. Então eu tenho sempre muito cuidado em lidar com as pessoas. Eu vinha para cá conversando com ele, né, enquanto aguardávamos aqui. E eu falei para ele, uma coisa muito importante para mim é tratar bem as pessoas. Eu não admito tratar mal qualquer pessoa. E não admito que meus colaboradores, seja lá quem for, de que nível for, maltrate alguém, falar alto com o outro, etc. Isso não admito de forma nenhuma. Todos têm que ser respeitados na empresa a qual eu dirijo. Então, o maior desafio hoje, eu continuo acreditando, é conduzir pessoas. Conduzir as pessoas para aquilo que você deseja, que você precisa. Porque eu digo sempre também, Daniela e Léo, eu pessoalmente não vou na casa de ninguém para bater na porta
para pedir para trabalhar na minha empresa ou nas minhas empresas. Então, as pessoas que vêm trabalhar, que se apresentam para trabalhar, trazem seus currículos, elas têm que obedecer às normas da empresa. Toda empresa ela tem que ser organizada para que ela consiga, né, seguir. Né? Tem vários autores aí que trabalham nesse tema, né? De como as empresas feitas para durar, empresas feitas para vencer, né? Então, mais para uma empresa durar e para uma empresa vencer, perdurar e continuar, como se fala o verbo, né? Dando emprego, oferecendo empregos, ela tem que ter organização. As pessoas têm que seguir as normas e as regras. Se cada um fizer numa empresa aquilo que quer, cada um vai fazer do seu jeito e a empresa não vai para frente. É verdade. Então continua sendo muito difícil e um desafio diário, né? Gerir pessoas para que elas entendam o objetivo da empresa, para que elas entendam que a empresa tem que ser organizada e seguir uma linha de raciocínio para que ela continue existindo e continue acolhendo esses colaboradores para que eles possam ter os seus empregos até que queiram continuar na empresa, né? Porque você tem direito, todos nós temos direito de, bom, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, vou sair. Mas enquanto lá, tem normas que têm que ser seguidas, regras, rules and regulations, né? Como a gente fala em inglês. Esse podcast tá chiquérrimo, gente, bilíngue. Então, se não houver isso, né, não vai para frente. E essas pessoas, gerir pessoas nesse caso, então, tem sido, nesses 42 anos, o meu maior desafio. Mas eu faço com todo amor, faço com toda boa vontade, chamo, converso, coloco o meu ponto de vista, não só diretamente, mas através de outras pessoas também. Lógico. Né? Porque você tem que dar às pessoas a oportunidade de conversarem com as outras. Se alguém comanda um grupo, a responsabilidade é daquela pessoa. Mas continua sendo bastante difícil e prazeroso fazer as pessoas enxergarem e te entenderem, enxergarem as normas, enxergarem as regras e entenderem que para tudo na vida tem que ter uma regra. Na nossa vida pessoal tem que ter uma regra para que ela aconteça, né? Verdade. Léo, vamos falar de direito do consumidor? Vamos. Quando que eu devo procurar um advogado? Sempre que tiver um problema, assim. Na verdade, eu prezo por isso. Sempre que tiver uma dúvida, vale a pena. Se você tá na dúvida é porque tem alguma coisa estranha. Entendeu? Mas, de modo geral, assim, são causas muito amplas, né? Depende muito do que você está falando, com que tipo de empresa que você está lidando. Então, hoje eu, principalmente, tenho lidado com companhias aéreas. Então, assim, um atraso de voo, cancelamento de voo, overbooking, extravio de bagagem são causas que geralmente vão para a justiça, que tem uma chance de êxito alta, porque as companhias aéreas não costumam respeitar, cumprir os deveres que elas deveriam cumprir, dar informação, dar auxílio quando acontecem essas coisas, avisar com antecedência do cancelamento, do atraso, reacomodar o passageiro em outro voo. Geralmente nada disso é feito, o passageiro, o consumidor fica lá às moscas, esperando alguma solução, tendo que correr por conta própria para dar algum jeito, descobrir uma solução, gasta dinheiro com comida, com alimentação, às vezes tem que ir para um hotel de urgência porque o voo é só no dia seguinte, enfim. Uma série de problemas. Os bancos também têm esses mesmos problemas, não tem a prestação de serviço eficiente, falta informação, os sistemas não funcionam e tudo indica que propositalmente para dificultar que você alcance, que você chegue a essa solução, e no final das contas a pessoa acaba tendo que procurar um advogado e assim, é o mais recomendável. Eu costumo falar para os meus clientes, para quem me procura, que quando você recorre a um advogado, você está exercendo a sua cidadania. E é uma forma ativa uma forma ativa de protestar contra as políticas dessas empresas. Entendeu? A Siri resolveu falar. Vou até repetir. É uma forma ativa de você protestar contra esse tipo de política, de falta de informação, de dificultar para que você consiga uma resolução. Por exemplo, fechar a conta num banco às vezes é uma coisa impossível, uma coisa que seria tão simples, né? Mas muitas vezes é impossível porque eles querem te manter ali de alguma forma. Quantas abusividades dos contratos, no empréstimo, você vai abrir uma conta, vem um monte de coisa ali, um monte de serviço que você não contratou
não pediu, você está pagando, às vezes nem sabe. Então, assim, eu sempre falo isso. Procure um advogado, se informe sobre os seus direitos. Pode ser que não seja um caso de ação, pode ser que seja um caso de PROCON, o Reclame Aqui às vezes resolve. Mas, assim, de modo geral, quando você faz isso, você procura ativamente uma solução para aquele problema, é uma forma de você protestar, de falar, olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, sou seu consumidor, sua empresa só existe por minha causa, entendeu? Então, assim, eu quero uma solução, eu preciso disso. E quando chega no momento do processo, realmente, eu sempre digo, é uma forma de você protestar contra isso, de você também dar algum trabalho para eles, entendeu? Olha, você me fez chegar até aqui esse ponto, então agora eu vou te dar um trabalho também, sabe? Exercendo a sua cidadania mesmo e mostrando que não vai ser assim tão fácil. Vocês não vão passar por cima de mim dessa forma. Eu vou também correr atrás dos meus direitos. E você acha que muitas pessoas não recorrem ao advogado, não reclamam pelos seus direitos, porque muitas vezes já fizeram isso e não conseguiram êxito? Eu acho que assim, existem muitos profissionais que não são tão qualificados, que às vezes não dão tanta atenção para o cliente como deveriam. Eu, por exemplo, sou extremamente acessível, todos os meus clientes têm o meu número, eu entro em contato a hora que quiserem, sempre que pode eu respondo, sempre no mesmo dia, alguns minutos depois. Então, o tratamento com o cliente é um ponto muito importante e às vezes quando você não recebe o tratamento adequado, principalmente no processo, quando você vai procurar... Ninguém quer procurar um advogado, né? Não. A verdade é essa, ninguém quer procurar um advogado. Então, quando você faz isso é porque você está no limite. Você precisa resolver aquele problema de alguma forma. Então, é uma situação delicada. Então, você tem que ter um trato legal com o cliente, se mostrar humanizado, se mostrar empático. E também existem muitos mitos com relação à justiça, com relação à contratação. Vai ser muito caro, demora muito tempo, muita burocracia. De fato, existem problemas. A gente conhece as mazelas da nossa justiça brasileira, né? Infelizmente, as coisas não funcionam também da forma como deveriam. Mas não é tão ruim assim. Eu tenho muitos processos que duraram aí 6 meses, já tinha uma sentença, já tinha uma solução. E muitas vezes isso costuma ser favorável pro consumidor. Então, assim, se você está com um problema, vale a pena. Existem dificuldades, sim. Existe burocracia, sim. Demora um pouquinho, mas no final das contas é o que disse. É você exercendo a sua cidadania, fazendo valer os seus direitos. E não tem preço isso. Muito bom esse recorte que você deu. Eu acho que é, de fato, isso mesmo. E às vezes a gente até se culpa por estar fazendo isso. É tão louco a sociedade, é tão louco esse processo de quando você reclama, quando você reivindica, você fica, nossa, será que eu estou sendo muito exigente? Será que eu estou sendo chato? Poxa, isso acontece, mas poxa, às vezes acontece muito com uma pessoa só, né? Por conta de desleixo mesmo da empresa, por conta de, é mais um cliente, não é uma pessoa. Exatamente. É só um número, só estatística. Então, eu percebo que muitas pessoas não acreditam, tem essa crença de que não adianta reclamar, e algumas pessoas que já reclamaram e não tiveram sucesso e acham que vão perder muito tempo. Mas eu enxergo como você, que a gente tem que exercer esse direito. As minhas filhas me criticam às vezes por alguns fatos. Por exemplo, você vai num restaurante, você paga caro por isso, você precisa ter um bom atendimento. Eu jamais sou grosseira, eu jamais sou insuportável, mas eu reclamo com jeitinho, meu amigo. Aí você poderia dar um jeitinho aqui, que a mesa tá... Isso. Assim, são direitos que a gente tem. A comida, poxa, não ficou legal, tem como voltar? E as minhas filhas falam, mãe, você é exigente, você é chato. Não, é assim, me venderam uma coisa, eu só quero que me entregue aquilo que me venderam. Perfeito, né? E isso existe mesmo. Eu fui trocar um sapato que eu ganhei numa loja e a loja disse que o sapato estava com outro valor, porque agora estava em promoção e que não poderia trocar, enfim, isso não tinha nem 30 dias da nota, né? Porque foi um presente, então não tinha 30 dias. E aí a vendedora não queria trocar, e eu pedi para chamar a gerente tinha ido almoçar, eu falei que não tinha problema, que eu não estava com pressa, morrendo de pressa, que eu esperaria a gerente. Eu simplesmente sentei no sofazinho da loja, peguei o laptop, botei no colo e comecei a trabalhar, já que eu tenho que esperar a gerente. Tá. A gerente chegou, eu expliquei todo o fato, a gerente insistentemente não querendo ceder e tal, a troca, babá. Eu não me lembro exatamente o caso. Eu lembro que eu estava não achando
certo o que estavam fazendo e querendo protestar de fato. Eu sei que no final de tudo, para eu convencer a gerente, eu disse que eu era advogada. Então, amigo, olha, vamos tentar resolver, porque eu sou advogada, porque não adiantou eu dizer que eu conhecia meus direitos. Quando eu disse que eu era advogada e que... Ela solucionou na hora. Eu só queria encurtar. Eu falei, vamos encurtar isso, porque assim, eu sou advogada, eu vou botar um processo na loja por causa de um sapato. Vamos resolver isso de uma forma legal e, tipo, fofa, que eu reclamo fofa. Lógico que a pessoa quer me matar, mas eu reclamo fofa. E aí, nem um pouco mal educada. E aí, enfim, quando eu usei essa palavra, resolveu num passo de mágica. Num passo de mágica. Poder da carteirada. Poder da carteirada que eu não tenho. E deu certo. Enfim, mas isso é um absurdo, né? É um absurdo. Com certeza. E quando você falou que quando você não sente que está valendo seus direitos, deve procurar um advogado. E aí você, no seu caso, a gente procura você através do WhatsApp, através do Instagram, ou através de uma ligação e pode tirar dúvidas, você faz uma consultoria para a pessoa para ver se vale a pena ou não entrar com o processo? Como é que funciona? Não, com certeza. Assim, hoje o meu principal canal de acesso é o Instagram. A maioria dos meus clientes tem chegado por lá hoje, mas também tem o site, tem os artigos no canal do Utilitac também. Opa, coisa boa! Nosso colunista. Redes sociais, de modo geral, TikTok também tô lá. E no final das contas, vem aquele funilzinho, né? Manda uma mensagem no Instagram, dali a gente vai pro WhatsApp, conversa, tenta entender melhor o caso, ver se de fato é necessário um processo ou não. Às vezes isso pode ser resolvido de forma mais fácil. Eu confesso que, assim, muita gente que chega a mim não tem ainda um caso pronto para um processo. Mas ainda assim eu consigo entregar uma solução gratuitamente, né? Claro, eu tô ali só aconselhando mesmo, como uma pessoa que tem um conhecimento que a pessoa que está chegando a mim não tem, né? Um conhecimento jurídico específico. Mas também existem muitos casos que a gente consegue evitar o processo. Às vezes por uma questão financeira não vale a pena. Às vezes um Reclame Aqui funciona. Existem outras plataformas que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, o consumidor.gov é uma excelente plataforma de reclamação. Muito efetiva com relação aos bancos. O Bacen, o Banco Central, também tem um canal de reclamação. Então, assim, às vezes isso pode encurtar o caminho. Nem sempre resolve? Não, nem sempre resolve. Não é obrigatório passar por esse procedimento também, mas muitas vezes também é interessante. E é isso. Chega até mim, a gente conversa pelo WhatsApp, tira as dúvidas, faço o aconselhamento necessário. Se houver alguma coisa, alguma etapa anterior ao processo, eu dou esse direcionamento. Não, faz a reclamação aqui ou lá. Vamos ver se já resolve. E se não der, processo. Muito bom. Léo, aproveita aí esse momento para dar o seu telefone de contato, seu @, para que as pessoas que precisem de um advogado possam entrar em contato com você. Então, gente, é Leonardo Pestana, advogado. Lá no Instagram vocês me encontram por Pestana_ADV. Eu falo lá basicamente sobre direito do consumidor, que hoje é minha área de atuação, muito com foco nas companhias aéreas, no direito bancário, também plano de saúde. Esse é o meu principal modo de acesso também. TikTok, Pestana_DV, YouTube, a mesma coisa. E lá vocês vão encontrar todos os meus dados, meu site, meu e-mail, meu telefone. Acho que é o principal canal, até para chegar lá e ver que eu tô atuando, né? Já absorve alguma informação ali, às vezes já até resolve um problema, né? Só com conteúdo. Então eu recomendo, me sigam lá. Muito bom, parabéns. Eu fico muito feliz de ter mais uma geração de empreendedores. Lá de casa não vai sair essa geração. Ambas disseram, tenho 2 filhas, para quem não sabe, ambas disseram que não pretendem empreender, mas eu acho que vai acontecer, mas por enquanto não. Então é muito legal ter mais uma geração aí na família. E você está fazendo muito bem o seu trabalho de comunicação, está fazendo de forma muito assertiva. De marketing, de comunicação. Como eu falo de comunicação porque comunicação engloba tudo, né? E dá gosto de ver. É gostoso, está sendo interessante. Inclusive me despertando para ver sobre assuntos que nem são muito do meu interesse, né? Não são minhas dores no momento, mas a forma como que você está fazendo está sendo muito interessante. Dia, né? Está sendo muito legal. É importante estar informado. Eu acho que acima de tudo o objetivo é esse, acima de qualquer coisa. Às vezes com um pouco de informação você consegue prevenir o problema, entendeu? Se tiver o problema e não tiver a solução, aí você vai procurar um advogado, mas estando ali minimamente informado do que exigir no momento ali que a situação de crise surgir, você muitas vezes consegue resolver
Às vezes o funcionário está ali te atendendo e você fala, não, eu sei que eu tenho direito a isso, 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 isso. Às vezes até a pessoa não sabe que você tem direito a isso. Né? E é uma possibilidade até de evitar o processo. Muito bom, muito bom. E você, Armindo, com tantos anos aí de experiência, né? Tanto como educador, como empresário, como advogado, porque você estudou. Muito pouco. Mas estudou. Estudei, né? E usou desse conhecimento no teu negócio, né, durante de alguma algum forma, ano, com certeza. Né, algum momento específico. Você pensa em passar seu conhecimento, em ajudar outros empreendedores de alguma forma, com esse conhecimento, em ser um consultor que possa ajudar outros empreendedores nesse caminhar? Porque você tem um olhar, né, de uma empresa que é uma franquia, óbvio, né, tem as regras, mas tem todo um caminho que você trilhou ali, o seu método, digamos assim, né, para as coisas funcionarem. Você tem esse interesse de futuramente ser um consultor de negócios e ajudar outros empresários, outros empreendedores nesse caminhar? Eventualmente no futuro, porque no momento a gente continua trabalhando intensamente, né, para a manutenção dessas unidades, né, que eu mencionei aqui, onde trabalhamos, onde administramos. Então hoje não me sobra tempo efetivamente, Daniela e Léo, não me sobra tempo para pensar nessa possibilidade de ser útil também para outras pessoas. Sim. Nesse sentido, apesar de já ter em oportunidades conversado com pessoas, sim. eventualmente fizeram contato comigo, Armindo, olha, dentro da sua experiência, o que você diria que eu poderia fazer nessa situação assim, o que você pensa? É uma boa ideia? E dentro do meu conhecimento, da minha experiência, o que eu pude, não foram muitas vezes, mas algumas poucas vezes eu consegui auxiliar alguém, né? Mas efetivamente neste momento eu não tenho esse pensamento em função de ter uma carga horária bastante significativa, né? Uma carga horária de trabalho bastante significativa. Né? São 4 unidades que o trabalho é bastante variado, né? E você tem pessoas pais, tem pessoas alunos, tem crianças, adolescentes, pré-adolescentes, tem os seus próprios colaboradores que precisam da sua ajuda, da sua direção também. Problemas acontecem todos os dias, você tem que ter solução para eles, né? Então nesse momento eu diria que eu não penso nesse próximo momento, mas penso que esse próximo momento pode ser no futuro. Não descartaria essa possibilidade de eventualmente em algum momento me oferecer de alguma forma, né? Oferecer meus préstimos, minha experiência para esse ramo também. Mas no momento a gente está assim, mais preocupado, mais centrado, mais concentrado em tocar o negócio, né? Que já nos dá bastante ocupação, consome bastante horas de trabalho, e bastante trabalho, nos dá bastante trabalho também. Tá ótimo. Vamos aguardar essa nova fase. Quem sabe, Quem né? sabe. Aproveita para dar o seu arroba dos seus cursos. Ah, tá legal. Nós estamos, pessoal, no canal do YouTube, CCA Pavuna, CCA Austin, CCA Caxias e CCA Queimados. Quinzenalmente, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, nós estamos sempre nesses canais, sempre com uma reportagem nova, sempre com um convidado novo, falando de alguma coisa que a gente julga como interessante para o público em geral. Temos, por exemplo, falamos sobre medicina, sobre nutrição, sobre esportes, sobre a importância de ter uma atividade física também, sobre outros assuntos, né, também aconselhamento ou opiniões comerciais. Então, é um canal bastante diversificado, viu, Daniela? Em que você leva sempre um assunto novo às pessoas, às famílias, e eu convido a todos que conheçam, que vai ser bastante interessante, nos dará um prazer imenso ter vocês nos conhecendo, vocês que não conhecem ainda, nos conhecendo através desses canais. Se puderem nos seguir, será um prazer também. De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, nos canais no YouTube.
Perfeito, muito bom. Vamos, é incrível, mas tá acabando, tá? Tá Já, né? Que acabando. pena, Eu né? acho que passa tão rápido, rápido, gente. É uma pena. Então nós vamos finalizar falando sobre as conexões, Perfeito. né? A gente já citou aqui que é muito importante as conexões no mundo dos negócios, que a gente pode fazer parcerias muito interessantes. Inclusive a gente estava falando isso antes de começar, né? Que a gente fazer um negócio não necessariamente é um comprando do outro, sendo como cliente. Às vezes a gente faz um negócio, a gente cria uma parceria, a gente se ajuda, né? A gente se divulga, a gente faz uma collab, enfim. Existem negócios... porque na verdade os negócios, eu ouvi essa frase uma vez e nunca esqueci, os negócios são disfarçados de relacionamentos, Perfeito. né? Relacionamentos que deram certo. Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, fazer um negócio é só vender e comprar, mas não, a gente criar conexões, fazer parcerias, criar estratégias e colaborações, né? Um no negócio do outro também é fazer um negócio. E eu queria pedir para vocês sugestões, né? Que cada um me sugira uma pessoa que vocês gostariam de me conectar, que pode ser interessante tanto para a pessoa quanto para mim, essa conexão. Então, quem vocês poderiam sugerir? Poderiam conectar com Comigo, você para que vocês... Que pessoa você levasse... poderia... Entendi. Entendi. Vocês pensam em alguém? Eu penso na Larissa. Larissa. Futura psicóloga, bacharel em Direito também. Olha. Acho que ela tem muito conhecimento aí sobre essa área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, Verdade, espiritualidade. É um ponto, acho que é um ponto sempre interessante de ser discutido, de Vamos trazer trazer a Larissa. E você, Armindo? Olha, pegando o gancho do Leonardo, a mãe da Larissa, a Adriana, ela trabalha num ramo bastante interessante e ela poderia provavelmente ser bastante útil aqui no teu canal, porque você concorda, Leonardo? Com certeza. Porque ela é uma pessoa assim super comunicativa. Uhum. E o negócio dela acho que seria bastante interessante, inclusive para os moradores do Recreio. Uhum. Né? Qual é o negócio? Ela tem uma fábrica que produz esquadrias de alumínio, faz decoração, portões, janelas, fechamentos, etc e tal. Eu tenho certeza que ela seria uma boa comunicação para você. Legal, quero conhecer. Adriana Ribeiro. Útil bem, com certeza para o nosso bairro, né? Para todos, mas para o nosso bastante. Com certeza. Muito bom. Gente, olha, chegou no final. Foi um prazer ter vocês aqui. É muito bom estar perto de vocês sempre. É muito gostoso a gente ter esse registro aí que vai ficar no meu canal do YouTube, no de vocês, nas nossas redes, desse papo aqui super gostoso. Foi muito legal falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre a nossa história, né? Eu quero agradecer, né, a gentileza e o tempo de vocês, porque o tempo da gente é precioso de vocês estarem aqui, contribuindo para que a gente possa entregar para quem está nos assistindo aí dicas, histórias inspiradoras, desafios, enfim, a gente falou dos desafios como um empreendedor também. E se você que empreende há muito tempo tem coisas para contribuir para a gente, faz contato para a gente marcar aí um papo. Se você está começando agora, fica ligado, também pode vir aqui, com certeza vai ser muito bom, como o Léo começou a empreender agora, mas acrescentou bastante aqui pra gente, né? Bastante. Então é muito bom ter essa visão. Então, Ele desafiou as pessoas a lutarem por seus direitos. Na verdade é isso. Coisa linda. Orgulho. Então eu queria agradecer, queria que vocês passassem uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, aí vocês podem olhar ali para a câmera ou falar uma frase que vocês gostam, ou indicar um livro, ou falar uma mensagem que vocês tenham para quem empreende, tá? Eu já vou fechar a minha parte, então obrigada. Obrigado a você. Acho que se tem uma coisa que eu posso falar, talvez não para quem já empreenda, mas quem está pensando em empreender, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Isso dá muito medo. Eu fiquei mais de um ano maturando a ideia aqui, pensando, mas assim, dê o primeiro passo que as coisas vão se acertando no meio do caminho. Com vontade, com motivação, as coisas vão se acertando no meio do caminho. Muito bom, obrigada. Complementando o Leonardo, se ele me permite, dê o seu primeiro passo, faça com amor, faça com ética, que você vai ter sucesso. Que tudo podemos fazer. E se nada der certo, saiba, nada foi em vão.
Se não foi bênção, foi lição. Um abraço. Nossa, não vamos falar mais nada. Obrigada, gente. Estamos finalizando o 23º episódio do Conexão Dani. E espero vocês no 24º.